Graça e paz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Palavra maravilhosa, palavra linda, vinda da parte de Deus através do apóstolo Pedro. Está falando aqui do início da nossa caminhada com Cristo. E está dizendo aqui para que nós nos despojamos, ou seja, para que nós abandonemos, para que nós retiremos toda maldade e todo dolo, toda astúcia, todo engano de hipocrisias e invejas, para que tiremos tudo isso da nossa mente, tudo isso do nosso proceder e que nós desejemos ardentemente, conforme no versículo 2, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. A criança recém-nascida, ela precisa do genuíno leite. Porque esse genuíno leite é que lhe vai dar sustentação. Esse genuíno leite é que vai lhe dar proteção. Este genuíno leite é que vai lhe fortalecer contra os perigos vindouros. E aqui nesse versículo, leite é uma metáfora para as verdades cristãs. E prossegue. O genuíno leite espiritual. Hoje nós temos encontrado muito leite, mas não é genuíno e não é tão espiritual. Prosseguindo, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É esse genuíno leite, a palavra de Deus, o texto bíblico, irmãos. É o texto. Nós temos que meditar no texto bíblico. Nós temos que ler a Bíblia. Devemos despojar-nos, livrar de qualquer coisa que impeça a nossa caminhada com o Senhor. Devemos, irmãos, arrepender-nos dos nossos erros, o que significa que concordamos com Deus quanto ao comportamento que é contrário à vontade dele, e que mudamos de rumo para fazer o que é correto diante do Senhor. Isso é conversão. Estávamos indo para um caminho que nos levava à morte. Que morte? Morte espiritual. Convertemos. Hoje seguimos o caminho correto diante de Deus. Nós devemos lidar de maneira radical, amados, com a nossa pecaminosidade, para que as bênçãos de Deus possam fluir e assim experimentarmos o melhor nessa vida. Irmãos, é mudança de atitude, é mudança de caminho. Seguíamos um caminho errado. Hoje seguimos o caminho de Cristo,
seguimos as pisadas do Senhor, somos cristãos, imitadores de Jesus Cristo. Como recém-nascidos, amados, que desejam pelo leite materno, é assim que nós desejamos a palavra de Deus, pois só a palavra de Deus nos dá vida. Para crescermos em Cristo, é preciso que passemos um tempo com a sua palavra, que meditemos na palavra. Crente pensa, crente medita, crente faz pergunta para a Bíblia, crente reflete. Dessa forma, aprenderemos os caminhos do Senhor e seremos transformados à imagem dele por meio da obra do Espírito Santo. É preciso, irmãos, que nós meditemos na palavra. É preciso, irmãos, que aquela mesma alegria, aquele mesmo prazer que alguns sentem quando estão no culto, louvando, cantando a Deus, é preciso que eles sintam o mesmo ao ler a Bíblia. Acontece isso com você? Ou você só se alegra, só se sente tocado cantando louvores na igreja? Irmãos, aquela alegria, aquele arrepio, aquele desejo tem que você sentir quando está lendo o texto bíblico. Porque você está falando com Deus. Você está ouvindo Deus falar através da sua palavra. Hoje, os cultos têm muito louvor. Muitos de nós nos arrepiamos durante o louvor, mas ficamos frios diante da palavra. Não pode ser assim. Não deve ser assim. A palavra é de Deus. Ela deve tocar o nosso coração e ela deve fazer com que nós nos sintamos tocados, nos sintamos na presença de Deus. Este é o genuíno leite espiritual. A palavra de Deus é o genuíno leite espiritual. Eu não sei qual é a sua postura com relação a esse texto. Eu não sei se você se arrepia mais, se sente mais tocado quando está ouvindo ou quando está cantando um louvor, ou se você se sente mais tocado quando está lendo, meditando na palavra do Senhor. Irmãos, hinos, louvores, normalmente foram escritos, pelo menos os atuais, inspirados e escritos por homens que são falhos. A palavra do Senhor, ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Nós temos que nos arrepiar, nós temos que nos sentir tocado ao ler a palavra de Deus. Talvez este seja uma boa experiência para você fazer na sua vida. Se você está sendo tocado, arrepiado, sentindo a presença de Deus ao ler a palavra, ou se você está sendo tocado, arrepiado, sentindo a palavra de Deus ao ouvir um louvor. Eu não sei se você sofre no corpo, se você sofre na alma, ou se você sofre nos teus relacionamentos. Mas o Deus que nos deixou a sua palavra, o Deus que inspirou homens através do Espírito Santo para escrever a tua palavra, registrar a sua vontade, o Deus que nos deixou o Espírito Santo, ele é capaz de fazer com que você sinta essa alegria, que você sinta esse arrepio, que você sinta essa presença, não só ao ouvir um louvor,
mas também ao ler a palavra do Senhor, a palavra dele, que é o genuíno leite espiritual. E esse mesmo Deus, ele é capaz de restaurar a tua saúde física, a tua saúde na alma e trazer harmonia para os teus relacionamentos. Eu oro para que Deus restabeleça a tua saúde física, para que restabeleça a tua saúde na alma e para que traga harmonia para os teus relacionamentos. E que o Santo Espírito, o Espírito Santo, nos faça compreender, nos faça nos sentir na presença do Senhor, nos faça transportar aos céus ao ler e meditar na tua palavra, que é a verdade na Bíblia Sagrada. Esta é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém.